Parece que todo mundo anda na mesma sintonia ultimamente, né? Uma sensação de ansiedade, um cansaço, um esgotamento que parece não ter fim. Mas por que isso está acontecendo de forma tão generalizada? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo nas raízes dessa inquietação toda, usando como guia as ideias da psicanalista Andrea Vermont, para tentar entender o que se passa dentro da nossa mente. Para quem se identifica com essa pergunta, para quem esses sentimentos já viraram rotina, essa nossa análise pode acender uma luz. Vamos tentar desvendar de onde vem esse mal-estar moderno e a resposta talvez não esteja onde a gente imagina. Ok, vamos começar com a primeira grande ideia, que já é um pouco contra o senso comum. A gente tende a achar que a ansiedade vem de fora, né? Do trabalho, dos problemas, mas a verdade é que a fonte dela não é externa, ela nasce aí dentro. Essa citação da doutora Vermont nossa, ela é muito poderosa, porque ela devolve para a gente a responsabilidade, mas também o poder. A nossa própria mente, reagindo a tudo que a vida moderna joga na gente, é quem constrói a nossa ansiedade. Isso é fundamental, sabe? Porque se é a mente que adoece, é nela também que a gente encontra a cura. 90%, guarda esse número. É um número gigantesco, mas 90% do quê? Ele é a chave para a gente entender quem é que está de fato no comando das nossas vidas. E a resposta está aqui, num conceito que o Freud tornou famoso, o inconsciente. Pensa nele como um software rodando o tempo todo em segundo plano no nosso cérebro. Ele foi programado com toda a nossa história de vida e a gente nem percebe. É ele que explica por que repetimos certos padrões, por que escolhemos sempre o mesmo tipo de pessoa. Para entender a ansiedade, a gente precisa primeiro dar uma espiada nesse sistema operacional invisível. Agora vamos conectar essa nossa programação interna com o mundo aqui fora. Porque o mundo moderno está o tempo todo tentando hackear esse nosso software, principalmente quando o assunto é relacionamento. A Dora Vermont usa essa metáfora que é, nossa, perfeita para descrever os laços de hoje. A gente já falava em amor líquido, né, com o Bauman, agora parece que a coisa ficou ainda mais volátil. As conexões se formam e, puf, evaporam, numa velocidade que não dá tempo nem de criar raiz. E olha que interessante a química por trás disso. A gente pode pensar em dois tipos de relacionamento. Os de serotonina, que são construídos na base da paciência, do processo, de passar perrengue junto e se fortalecer. E os de dopamina, que são pura busca pelo pico de prazer imediato. O problema? Nosso cérebro está ficando viciado nesse segundo tipo. E aqui está o mecanismo da armadilha. É assim que redes sociais e aplicativos de namoro funcionam. A pessoa busca um estímulo, tem aquele pico de prazer, só que o cérebro se acostuma rápido, e para sentir a mesma coisa de novo, ele vai precisar de um estímulo ainda mais forte. É um ciclo que nos treina para estar sempre insatisfeitos e para descartar qualquer coisa que não dê um prazer imediato. E tudo isso nos leva para um outro ponto, que é a nossa relação com as emoções, digamos, ruins. Parece que a gente desenvolveu um medo quase doentio da frustração, da dor, da tristeza. Pois é, o ponto central é esse. Quando a gente tenta anestesiar a dor com qualquer coisa, distrações, compras, remédios, a gente não está curando nada. A gente só está adiando o problema e deixando ele infeccionar por dentro. A tristeza, por mais que seja desconfortável, é um sinal de que algo precisa ser olhado com atenção. Antes, a mentalidade era outra, né? As gerações mais velhas foram criadas com a ideia de que a vida tem sim dificuldades. Nossos pais não tinham medo de nos frustrar, e isso, de certa forma, nos ensinava a ser mais fortes, mais resilientes. O contraste com hoje é gritante. A abordagem moderna virou muitas vezes a da superproteção, um medo constante de que os filhos se frustrem, que fiquem tristes, e aí os pais se jogam na frente para amortecer qualquer tombo. E qual o resultado disso? A gente cria o que a doutora Vermont chama de geração casca de ovo, uma fragilidade que, ironicamente, acaba gerando um sofrimento muito maior lá na frente quando a vida de verdade aparece, com seus desafios, e não tem ninguém para se deitar no buraco por eles. Bom, o diagnóstico está feito. Uma ansiedade que vem de dentro, um vício em prazer rápido, um medo danado da frustração. O cenário parece complicado. Mas e aí? Como é que a gente sai dessa? O caminho, ao que tudo indica, começa com uma mudança de olhar. O caminho para a cura passa por a gente rever, por ressignificar alguns dos conceitos mais básicos da nossa vida. Coisas como o que é, de verdade, o amor e o que é, de verdade, o sucesso. Primeiro, o amor. A gente precisa tirar o amor do campo dos sentimentos que simplesmente acontecem com a gente e trazer para o campo das ações.
das decisões. Amor é o que se faz. É levar um copo d'água, é perguntar como foi o dia, é a escolha de estar ali, mesmo quando não tá fácil, é uma atitude e não só uma emoção que vai e vem. E agora, o sucesso. Essa pergunta aqui é daquelas de parar para pensar, né? Quando se vence, quem vence junto? Ela força a gente a olhar para além do próprio umbigo. Numa cultura que idolatra tanto o indivíduo, essa reflexão é quase uma revolução. Isso leva a gente para uma definição muito mais bonita e real de sucesso. Fama é sobre uma pessoa só. Sucesso é sobre o coletivo. É entender que uma vitória solitária, no fim das contas, é uma vitória vazia. O sucesso de verdade tem um impacto positivo. Ele arrasta a gente junto, para cima. E, finalmente, a gente chega na parte prática. Como é que se aplica tudo isso no dia a dia? A resposta, surpreendentemente, é bem mais simples do que parece. É hora de esquecer aquela ideia de que a gente precisa encontrar o propósito de vida, aquela coisa grandiosa de filme. A cura para o nosso vazio não está lá no futuro. Está aqui, agora. Na nossa capacidade de prestar atenção ao que está acontecendo. Felicidade, então, deixa de ser um destino e vira consciência do momento presente. É apreciação de verdade por um banho quente no fim do dia, pelo conforto da nossa cama, por uma refeição simples. A vida acontece nesses pequenos momentos, mas a nossa mente ansiosa quase nunca para notar. O ponto central é esse. Não é sobre fazer transformações radicais da noite para o dia. É sobre voltar ao básico. Arrumar a cama, tratar as pessoas bem, prestar atenção na comida. A grande revolução começa nesses gestos pequenos. E é por isso que essa nossa análise se encerra assim, não com uma resposta pronta, mas com um convite. A informação está aí. A mudança, no entanto, só acontece na ação. Então a pergunta que fica no ar para reflexão é essa: qual pequeno ato consciente pode ser realizado hoje para começar a reescrever essa história?